Beleza, pessoal? Boa tarde. Professor Deusvaldo Júnior na área, professor do curso Matemática, e estamos aqui para mais um vídeo, agora falando de fatoração. Um vídeo na sequência de produtos notáveis, nós vamos falar de fatoração. E fatoração, a gente sempre começa a matemática, eu digo sempre para os nossos alunos, que começar a estudar matemática, você tem que começar pela definição do assunto que você quer. E nós vamos falar de fatoração. E o que vem a ser fatoração? Fatoração é transformar uma soma ou uma subtração em um produto de vários termos, em um produto mais simples. Então, fatoração é transformar em produto. Transformar em produto significa fatorar. E aí nós temos vários casos. Colocação do fator comum em evidência, agrupamento, trinômio de quadrado perfeito, diferença de dois quadrados, diferença de dois cubos, soma de dois cubos. São vários os casos de fatoração. Nós aqui vamos trabalhar com alguns. O primeiro que nós vamos trabalhar são os dois mais simples, que é a colocação do fator comum em evidência e o agrupamento. Por quê? Porque eles estão intimamente ligados. Agrupar é colocar em evidência, só que colocar em evidência usando alguns outros mecanismos. Beleza? Colocar o fator comum em evidência, o que seria? Sim, simples. Colocar o fator comum em evidência é dividir todos os termos, de uma soma e ou subtração por um termo comum. Isso é que é colocar o fator comum em evidência, por um termo comum. Ou seja, eu vou buscar entre os números, pegar um pincel mais forte aqui, eu vou buscar entre os números, o MDC, máximo divisor comum, de todos os termos, de todos os números que formam o polinômio, monômio, binômio, que eu vou fatorar. E nas letras, buscar as letras ou parte literal comum de menor expoente. E aí eu coloco em evidência. Como, por exemplo, vamos mostrar um exemplo bem aqui. 5x mais 15y. Ora, qual é o termo que divide 5 e 15 ao mesmo tempo? O próprio 5. Então eu vou botar o 5 em evidência. As letras têm alguma comum? Não. Então eu vou dividir. 5 dividido por 5 dá 1, então ficou x. 15 dividido por 5 dá 3, aí y. Isso é colocar o fator comum em evidência. Vamos pegar um outro exemplo aqui, um outro exemplozinho. Pronto. 6x2y3 mais 18xy2 mais 12x4y3. Vamos colocar o fator comum. Qual é o número que divide 6, 18 e 12 ao mesmo tempo? O próprio 6. As letras, qual é a que tem menor expoente do x? x1. Do y, quem tem menor expoente? y2. Pronto, agora eu vou fazer a fatoração dividindo. 6 dividido por 6 dá 1. x2 menos x dá x. y3 menos y2, y. Porque eu diminuo os expoentes. Dividir potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 18 dividido por 6 dá 3. X dividido por x, y2 com y2, mais 12 dividido por 6 dá 2. x4 com x, x3.
y3 com y2 fica y. Então isso daí é a colocação do fator comum em evidência. Eu procurei o MDC de 6, 18 e 12, deu 6. As letras comuns x e y de menor expoente, x e y2. E aí dividi todos os termos por esse fator, que é o fator comum. Essa é a colocação do fator comum em evidência. O segundo caso é bem parecido com esse, chamado de agrupamento. No caso do agrupamento, nós nunca temos um fator comum explícito. Nós não temos um fator comum explícito no caso do agrupamento. Nós temos ele quando nós fazemos alguns ajustes. Então vamos ver aqui. Agrupamento. Agrupamento. É o processo de fatoração onde juntamos termos que possuem um fator comum, e fazemos a fatoração. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. AX mais BY mais BX mais AY mais BY. A hora que você olhar isso, que você bater o olho, você vai ver que não tem nenhum fator comum ao mesmo tempo para eles. Não existe um fator comum a todos eles. Como não existe esse fator comum a todos, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos juntar termos. Por exemplo, juntamos esses dois e esses dois. À medida que nós fizermos isso, aparece aqui o x como fator comum e o y como fator comum. Colocando o x em evidência, nós vamos ter a mais b, mais, colocando o y em evidência, a mais b. Agora, colocando a mais b em evidência, fica o quê? A mais b que multiplica x mais y. E esse daqui é a fatoração por agrupamento. Professor, essa fatoração por agrupamento, ela pode acontecer de outras formas? Pode sim, com certeza. Por exemplo, vou mostrar um exemplozinho bem simples aqui, de uma fatoração por agrupamento. Pronto, está aqui. Encontrei. Você tem 2x2 mais 4 menos 8x mais 2, 3x 2 mais 12 menos, quer dizer, menos 12x. Olha o que é que vai acontecer. Bem aqui, tu tem qual fator comum? O 2x. Bota em evidência. Fica x menos 4. Bem aqui, tu tem qual fator comum? 3x. Bota em evidência. Fica x menos 4. E agora, qual é o fator comum que tu tem? X menos 4. Bota em evidência. Fica 2x mais 3x. Professor, eu posso somar 2x mais 3x? Com certeza que pode. 5x que multiplica x menos 4. Ok? Então, isso daqui é a fatoração por agrupamento. Nós temos ainda outros casos de fatoração. Vamos mostrar aqui hoje. Diferença de 2 quadrados, soma de 2 cubos, diferença de 2 cubos. Trinômio de quadrado perfeito, que nós iremos mostrar aqui. Vamos mostrar o próximo caso, a diferença de 2 quadrados. E ao mostrarmos a diferença, pedimos que você relembre o produto notável, produto da soma pela diferença. Ao relembrar esse produto notável, você vai ver que o quadrado da diferença de dois termos nada mais é do que o produto notável. Então, quadrado
da diferença. Que quadrado de diferença? Desculpa, gente. Diferença é a diferença de dois quadrados. Quadrados. Beleza. Diferença de dois quadrados. Ou seja, são dois termos que têm raiz quadrada exata. Então eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. E aí eu tiro a raiz quadrada do primeiro, fica a. Tiro a raiz quadrada do segundo, fica b. Aí vai ficar a mais b vezes a menos b. A mais b vezes a menos b. Por exemplo, 4 menos m ao quadrado. Raiz quadrada de 4, 2. De m2, m. Então fica 2 menos m vezes 2 mais m. Professor, lá em cima o senhor botou a mais b, a menos b. E aqui o senhor botou o menos primeiro. Não tem problema. Lembre-se da propriedade da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então isso daqui não tem problema. Tanto faz botar o menos ou o mais primeiro. Isso é a diferença de dois quadrados. A próxima fatoração é chamada de diferença e soma de dois cubos. Essa eu vou fazer questão de escrever a teoria. Vamos lá. Diferença de dois cubos. Então você vai tirar a raiz cúbica do primeiro. É a raiz cúbica do primeiro. Raiz cúbica do primeiro. Mais, aliás, menos, que é a diferença, né? Menos a raiz cúbica do segundo, vezes o primeiro ao quadrado, mais o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? Então vai ficar o quê? A ao cubo menos b ao cubo. Raiz cúbica de a, 3, fica a. Raiz cúbica de b3, fica b. A menos b vezes a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Isso é a diferença. Professor, e a soma de dois cubos muda alguma coisa? O sinal. Esse fica mais e esse fica menos. A soma de dois cubos muda o sinal. Por exemplo, a ao cubo mais b ao cubo. Raiz cúbica de a, 3, fica a. Raiz cúbica de A3 fica A. Raiz cúbica de B3 fica B. Então fica A mais B vezes A ao quadrado menos A vezes B mais B ao quadrado. Então a diferença da soma para a diferença de dois cubos é só o sinal no primeiro parênteses e o sinal do segundo termo do segundo parênteses. Muda o sinal de mais para menos ou de menos para mais para menos. Então o sinal daqui fica aqui, aqui muda pelo oposto. Beleza? Isso é a soma e diferença de dois cubos. Soma e diferença de dois cubos. Beleza? Galera, agora nós vamos falar de um outro produto notável muito interessante, que é o trinômio de quadrado perfeito. O trinômio de quadrado perfeito, eu peço para você fazer uma recordação do quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Porque a fatoração do trinômio de quadrado perfeito é simplesmente voltar para o quadrado da soma de dois termos ou para o quadrado da diferença de dois termos. Então nós temos agora o trinômio de quadrado perfeito.
que é quando você tem três termos, em que dois deles têm raiz quadrada exata, e o terceiro termo é o dobro do produto dos outros dois. Então, quando você tem três termos que têm raiz quadradas exatas, o primeiro e o segundo termo, e o termo do meio é o dobro do produto dos outros dois termos, você tem um trinômio de quadrado perfeito. Tipo aqui ou aqui. É o exemplo mais simples do trinômio de quadrado perfeito. E aí você faz o quê? Raiz do primeiro, A. Raiz do segundo, B. Dobra o produto, faz 2 vezes A vezes B. Esse valor é igual ao termo central, então tu tem um trinômio de quadrado perfeito. Raiz do primeiro, raiz do segundo. Dobra o produto deles. Esse valor é igual ao termo central, tu tem um trinômio de quadrado perfeito. Tu faz o quê? Pega a raiz do primeiro, com o sinal que tem aqui no segundo termo, pega a raiz do segundo e eleva ao quadrado. Raiz do primeiro, raiz do terceiro, dobro desse produto de A vezes B. Deu igual ao termo central. Então eu pego a raiz do primeiro, o sinal do segundo termo, a raiz do terceiro termo e elevo ao quadrado. E eu tenho o trinômio de quadrado perfeito. Voltei para a forma de quadrado da soma ou quadrado da diferença de dois termos. Esses são os casos de fatoração.